Eduardo Bolsonaro, o presidente Trump, quando entra em cena, ele entra com tudo. Hoje ele publicou uma mensagem no Truth Social que é um ataque brutal ao Morales. Eu sei que você, enquanto seu pai está sendo julgado nesse processo totalmente injusto, realmente se posicionou e denunciou o Morales. O presidente Trump foi direto ao ponto e disse que o Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento do ex-presidente Bolsonaro. O presidente fala sobre assistir a isso, diz que é extremamente injusto e que haverá consequências. Ele quer que a caça às bruxas contra seu pai pare. E ele diz que a única disputa sobre a qual deveriam estar falando é uma disputa em que seu pai possa concorrer, não apenas ser preso, mas também ali onde estão tentando matá-lo. Mas, na verdade, ter uma eleição em que ele possa participar. Ele está vencendo o Lula, de lavada nas pesquisas agora, e é por isso que estão colocando ele em julgamento. A única coisa com a qual eu discordo do presidente Trump, porque está brilhantemente escrito, é que ele diz que a última eleição foi perdida. Nós, no War Room, somos absolutamente categóricos de que a eleição foi roubada do Bolsonaro por esses criminosos comunistas e marxistas do Lula e do Morales. E o Morales é, na verdade, pior que o Lula. Quais são seus pensamentos, senhor, hoje, já que o presidente Trump, finalmente faz um anúncio muito público? E eu entendo que, no Brasil, o Lula já respondeu a isso, que no Brasil isso criou um verdadeiro tumulto. Senhor. Sim, as coisas no Brasil estão realmente pegando fogo. Todo mundo está falando sobre essa postagem do presidente Trump, e isso está trazendo muita esperança para o povo, porque todo mundo no Brasil acredita que não temos mais ferramentas dentro do país para lutar contra tudo isso, contra esse lawfare. Porque não se trata apenas do Bolsonaro. Com certeza, meu pai está liderando as pesquisas. Até mesmo algumas pesquisas dizem que, se a eleição fosse hoje, ele venceria o Lula no primeiro turno, o que significa que ele tem mais de 50% dos votos do país. Mas você tem centenas e centenas de pessoas na cadeia por causa de protestos que passaram dos limites em 8 de janeiro de 2023. E outras pessoas que estão sendo perseguidas. Você tem jornalistas exilados que vivem no exílio aqui nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, juízes, o deputado mais votado da história do Brasil. Agora estou morando aqui nos Estados Unidos porque não posso voltar para casa, porque esse juiz estava ameaçando apreender meu passaporte. E a questão é que eles estão dizendo que foi por causa das conexões que eu tinha aqui dentro do Congresso e da Casa Branca, o que significa que eles estão declarando o governo dos Estados Unidos como uma organização criminosa. Então isso é muito sério. E mais do que isso, você tem até casos de censura. Esse homem, o juiz Moraes, o ministro do Supremo Tribunal, ele também emitiu um mandado de prisão contra um cidadão americano, só por postar algo em solo americano. Então, o que mais você precisa, sabe, para mostrar ao mundo que esse cara precisa ser parado? Alguém tem que pará-lo, e nós realmente esperamos que o Trump consiga fazer isso através de sanções do OFAC. Vamos falar sobre as sanções do OFAC, porque Moraes é uma das piores pessoas no cenário mundial atualmente, e ele precisa ser enfrentado. Me fale sobre a importância disso, porque as pessoas precisam saber que há muita coisa acontecendo nos bastidores. Por que é tão importante conseguir uma sanção do OFAC contra Moraes e alguns desses criminosos, no governo Lula, senhor? Porque no Supremo Tribunal Federal do Brasil temos 11 ministros, ninguém acredita que os outros 10 ministros, apesar de alguns deles apoiarem e darem respaldo ao Moraes por todas essas ações, ninguém acredita que eles poderiam pegar a bandeira da censura e seguir adiante. Alguns deles, daqui a alguns anos, vão se aposentar. Ninguém quer se aposentar e viver com sanções sobre si. Então, nós realmente acreditamos que as sanções do OFAC são o remédio certo contra esse vírus. Mas o problema é que, se os Estados Unidos, se a administração Trump demorar um pouco mais, então o regime vai se consolidar e vai ser muito difícil aplicar essas sanções com algum efeito. Quero dizer, vai ser como a Venezuela. Hoje em dia, na Venezuela,
Você pode aplicar sanções e isso não muda nada. No Brasil, ainda estamos em um momento em que essas sanções poderiam impedir que eles se tornem tão agressivos contra seus opositores políticos. E você deve saber que há um grande esforço aqui nos Estados Unidos para garantir que isso aconteça. Nós achamos que o elemento criminoso lá no Brasil, que, veja, estamos convencidos de que roubou a eleição, deve ser levado à justiça. E a primeira maneira de fazer isso é não permitir que eles tenham acesso aos Estados Unidos da América. Também impor sanções contra eles. Precisamos fazer isso. E estamos pressionando. O War Room está pressionando muito para que isso aconteça. Eduardo, gostaria que você ficasse durante o intervalo. E Paulo, fique também durante o intervalo. Tem o Nor Bin Laden, Joe Allen em Genebra. E o Jack Posobiec vai se juntar a nós. Mark Caputo, da Axios, vai contar uma história. Revelações incríveis sobre a CIA. Eu sei que isso pode chocar algumas pessoas. Também, Netanyahu, acho que está prestes a chegar à Casa Branca. Vai ter um jantar hoje à noite, mas sem muito alarde. Quero ir para um ponto. Tenho cerca de 1 minuto aqui, Eduardo. Se por algum motivo seu pai não puder concorrer, e todo o propósito do que estamos tentando fazer é garantir que ele possa concorrer, mas é bastante interessante. Acabei de ver uma pesquisa esta tarde, senhor. Eduardo, você também está à frente do Lula. Alguma observação sobre isso? Quer saber? Espera aí, quero que essa observação venha depois do intervalo. Então temos o presidente Bolsonaro liderando o Lula. É por isso que ele está sendo julgado, porque é assim que eles fazem, igualzinho aqui nos Estados Unidos, como fizeram na França. Eles não conseguem ganhar nas urnas. Eles têm que ou roubar as eleições ou tentar prender seus adversários. Isso acontece no mundo todo. Mas o mais fascinante nesse grande despertar no Brasil é que agora o Eduardo está à frente do Lula. E o Lula está lá embaixo mostrando sua verdadeira natureza marxista, tentando unir esses inimigos do Ocidente, os inimigos do Ocidente judaico-cristão e os inimigos dos Estados Unidos nesse BRICS. E o presidente Trump mandou um recado direto para o Morales e também mandou um recado para o Lula. Ele disse, olha, irmão, qualquer um que se juntar a isso, eu vou colocar mais 10% de tarifa. Quero ver se vocês conseguem sobreviver assim. Não acho que muita gente vai querer entrar nesse BRICS. Philip Patrick te contou hoje na Beer Gold. Eles estão tentando contornar, manter o movimento de desdolarização sob controle. O presidente dos Estados Unidos foi tão duro quanto eu já ouvi, e ele basicamente avisou Morales, estou de olho em você. Certo? Não gosto do que você está fazendo e, sabe, você não vai fazer isso com esse cara. Você não vai mandá-lo para a cadeia quando tudo isso é sobre você. Tudo isso é sobre política eleitoral. Mais uma vez, Eduardo, suas opiniões, e principalmente o fato de que não só seu pai está liderando nas pesquisas, e é por isso que o Lula, o marxista e fantoche do Partido Comunista Chinês, um dos motivos pelos quais o Xi não veio. Qual foi? Qual foi o motivo que o Xi disse para não precisar ir ao Brasil? Ele disse, eu já recebi o Lula aqui 2 vezes nos últimos meses, não preciso vê-lo de novo. Ele sabe, já dei as ordens para ele sabe o que tem que fazer. Não só o seu pai lidera, Eduardo, mas agora você também está à frente, do Lula. Quais são seus pensamentos, senhor? Sim, isso mostra muito que a ideia deles está viva. Não importa o que eles vão fazer com Jair Bolsonaro, tipo, as pessoas realmente querem alguém da família Bolsonaro ou, de fato, alguém da direita para liderar o país de novo, porque agora estão percebendo que o Lula não é de verdade. O Lula, ele tinha uma boa imagem na cabeça do povo mais pobre, porque quando foi presidente, no primeiro e no segundo mandato, ele teve tanta sorte que a China estava comprando tudo do Brasil, todas as commodities agrícolas. Os preços estavam subindo, então ele tinha dinheiro suficiente para fazer vários programas assistencialistas. Mas hoje em dia, como não temos mais esse dinheiro, as pessoas estão percebendo que ele não está cumprindo o que prometeu durante a campanha. Tipo, ele disse claramente que ia trazer de volta para a vida das pessoas o churrasco de fim de semana. Mas hoje em dia a carne é muito cara. É por isso que eu também acredito que Lula da Silva não vai ter sucesso tentando construir uma narrativa dizendo, brasileiros, vamos lá,
todos juntos contra um inimigo estrangeiro. Você sabe? Vão para casa, Yankees. Ele não pode fazer isso, porque a vida real das pessoas é muito ruim. E está tão ruim que até o Bolsonaro ou o filho dele, eu, estamos liderando as pesquisas. E com certeza, nas próximas pesquisas, os números vão ser ainda melhores para nós. Então, este é um governo morto e não há chance de eles continuarem no poder no ano que vem. A única maneira que eles têm de impedir que alguém da direita, da família Bolsonaro, seja eleito é recorrendo aos tribunais. Sem os tribunais, eles vão ser varridos do cenário político do Brasil. Eduardo, você está aqui porque, basicamente, eles iriam te prender e tentariam fazer o mesmo com você se você voltasse ao Brasil. É esse o medo que eles têm da família Bolsonaro e do movimento que vocês inspiraram no Brasil, assim como o presidente Trump inspirou o movimento America First e o MAGA aqui nos Estados Unidos. Você é um herói. Se as pessoas soubessem o esforço que esse homem fez pelo pai e pelo seu país todos os dias, elas ficariam impressionadas com o patriota que você é para o seu país e para seus cidadãos, senhor. Isso tem sido muito inspirador para mim. Onde as pessoas podem acompanhar sua história nas redes sociais? Muito obrigado, Steve. Nas redes sociais, na maioria delas, eu sou Bolsonaro SP no final. E eu realmente agradeço suas palavras. Sou um exilado vivendo agora no Texas, porque se eu voltar para o Brasil, eles vão me colocar cerca de 12 anos na prisão. Agora, estou sendo investigado no Brasil. Eles acabaram de abrir uma nova investigação, me acusando do crime de abolição violenta do Estado de Direito, só porque o secretário Rubio disse que provavelmente iriam sancionar Alexandre de Moraes, esse juiz maluco do nosso Supremo Tribunal. Eduardo, continue lutando. Muito obrigado por participar. O presidente Trump entrou e fez tudo o que podia, com toda a força possível. Então, é um grande dia para o Brasil, um grande dia para o movimento Bolsonaro e um grande dia para a liberdade. Obrigado. Muito obrigado, Steve. Eu agradeço a você.